Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Métodos Numéricos. Este é um curso interdisciplinar entre as áreas de Matemática e Tecnologia da Informação. E quando a gente está, nesse caso, realizando estudos da matemática, quando é feito através de ponto de visão da computação, algumas propriedades básicas que a gente encontra na aritmética real, elas não valem quando são representadas no computador. Uma vez que, enquanto na matemática alguns números eles são representados por infinitas casas decimais, ou seja, infinitos dígitos, isso no computador é quase impossível, porque no computador nós temos a questão da memória e a memória é finita, e nós não temos como representar, neste caso, um número com infinitas casas decimais através do computador. Sempre trabalhamos nesse caso com questão de erro. E o cálculo numérico ele trata justamente com o desenvolvimento de algoritmos computacionais chamados métodos numéricos que buscam justamente soluções aproximadas dos problemas que podem ser representados por um modelo matemático. E entendemos nesse caso por métodos numéricos como sendo justamente o que envolve apenas um sistema de operações elementares, dados a priori, e nesse caso ele utiliza um número finito de vezes em que constitui um processo de cálculo envolvido. Com esses métodos são implementados também em computadores, existem alguns fatores que podem influenciar no sucesso ou não desse método. Por exemplo, o tempo de execução, a memória utilizada, os erros de arredondamento, são exemplos de situações, de fatores que influenciam. E aí, nesse caso, os sistemas de operações com cálculo numérico é evidentemente um conjunto básico de operações aritméticas, envolvendo, no caso, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. É por meio delas que serão implementadas as demais operações básicas de um sistema numérico. O método numérico, nesse caso aqui, de boa qualidade, deve conter as seguintes características. Ele deve ter inexistência, por exemplo, a erro lógico, a erro operacional, uma quantidade infinita de cálculos, por exemplo, em virtude das limitações de precisão da máquina e da exaustão, por exemplo, desse método, todo o resultado obtido no computador deverá sempre enquadrar-se em um critério de exatidão. Nós iremos ver isso também durante o curso. Os métodos numéricos, eles servem justamente, ele tem como importância principal justamente na resolução de problemas matemáticos que não possuem uma forma analítica de resolução. E aí, que nesse caso, essa forma de resolução ela é um pouco difícil de obtê-la. Por exemplo, os problemas de previsões meteorológicas, as simulações aerodinâmicas, além da quantidade variedade de equações diferenciais. Neste curso, iremos ver também apresentar os diversos métodos numéricos para a resolução de diferentes problemas matemáticos. E, nesse caso, deixar de forma bem clara a vocês a importância desses métodos, mostrando o seu lado prático, e isso significa justamente como usar esses métodos numéricos usando um computador. Nesta aula, iremos ver a parte de sistemas de numeração e, obviamente, ela tem como objetivo apresentar os diferentes sistemas de numeração de representação numérica e também tem como objetivo apresentar a conversão que ela é feita entre bases, principalmente a base 10 para qualquer tipo de base em diferentes sistemas de numeração. O cálculo numérico aqui trata do desenvolvimento de algoritmos computacionais chamados métodos numéricos. Nesse caso, ele vai aproximar a busca de soluções aproximadas. Esse caso aqui eu coloquei de soluções aproximadas mesmo em destaque, porque ele sempre vai trabalhar com a questão do erro, certo? Ele tem uma visão, ou seja, um modelo matemático. E sabemos que todo modelo ele tem as suas limitações, ou seja, as suas falhas. Mas nesse caso a gente tem que deixar o mais próximo possível, né, do que seria ao erro, né, nesse caso a forma de arredondamento desse número. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o contexto aí de métodos numéricos, nós estamos nos referindo também à parte principal da matemática, que são os sistemas de numeração. E aí a gente vai falar sobre isso agora, certo? Por exemplo, quando a gente utiliza um número para representar uma certa quantidade ou um determinado valor, a gente nem leva em conta, por exemplo, a base numérica ao qual esse número está escrito. Por exemplo, quando a gente vê aí o número 1 e 0,
e aí logo de cara você vai perceber que vai ler 10, né, nesse caso. Isso se deve ao fato em que estamos habituados a escrever esses números no nosso dia a dia. Por exemplo, se você está lendo, nesse caso, um texto com os algoritmos, né, os símbolos 1 e 0, imediatamente você vai ler 10, como sendo justamente o quê? O 10 dos algoritmos, né, nesse caso, dos algoritmos do sistema de base 10, nesse caso, do sistema decimal. Mas esse símbolo pode ser armazenado em outro sistema, por exemplo, o sistema binário. Se for colocar 1 e 0 na máquina, isso aí ele é reconhecido pela máquina como sendo 2, por exemplo. Isso é exatamente 2. Isso em binário é 2. E também podemos colocar um outro exemplo aqui, onde que nós temos justamente a soma de os números 1 e 5 com 10. 1 e 0 nesse caso. E aí, no caso, tem como resposta 1. Provavelmente você deve concluir que esse número, essa conta está errada, né? Então, obviamente não está. Obviamente não está por quê? Porque a gente vai colocar ela dentro de um contexto. Imagina agora que você seja 15 horas agora. E aí eu pergunto que horas serão daqui a 10 horas. E aí você responde. Essa pergunta é bem simples, né? Tipo, só basta somar o valor de 15 horas com 10 horas que vai dar 25 horas. Mas 25 horas estaria certo, óbvio, né? Seria somar essa hora. Porém, nosso sistema de horas, né, é dada em 24 horas. E uma hora que sobrou nesse caso refere-se a uma hora do dia seguinte. Logo, 15 mais 10 vai ser igual a 1. Isso significa dizer que o sistema de contagem, como é de um sistema de 24 horas, ou seja, a cada 24 horas contamos um dia, assim 25 horas ele equivale justamente a um dia e uma hora. Perceba então que o mesmo símbolo pode representar quantidades diferentes quando escritos em sistemas diferentes. E por isso que para possamos aprofundar o conteúdo de sistemas numéricos, iremos introduzir, nesse caso, o conceito do mais importante dos fundamentos da matemática que já foi estudado, que nesse caso seriam os conceitos de numeração. O conceito de sistemas de numeração vem com o objetivo, nesse caso, de possibilitar, na verdade, ele possibilitou um avanço na ciência e fizeram com que o cálculo fosse, por exemplo, mecanizado. Antes era difícil fazer isso, no que diz respeito às operações elementares. Um exemplo dessa mecanização é a construção das primeiras máquinas de calcular, que foram a base para o aparecimento dos primeiros computadores eletrônicos. E um sistema de numeração ele é um conjunto composto por dígitos e regras que são utilizados para representar os números que nós conhecemos de forma bem consistente. Esses números, eles são, por exemplo, o nosso sistema de numeração é de base 10. E o sistema de numeração de base 10, ele tem ou simplesmente sistema decimal. Ele é conhecido dessa forma porque ele tem 10 dígitos diferentes, eles são de 0 até 9. E é chamado posicional porque, uma vez que a posição é relativa de cada dígito, na formação de um número contribui com a quantidade que é obtida pela multiplicação desse dígito em sequência por uma potência de base 10, cujo expoente, nesse caso aqui, vai indicar a posição que esse dígito está na minha representação numeral. Observe o número 572. Ele é formado pelos dígitos 2, 5 e 7, ou seja, 572. E o dígito 5, por exemplo, ele participa em uma quantidade de 500 unidades aqui. O 7 representa 70 unidades e o 2 participa com 12 unidades. Representando isso, seria como? Seria representar o 5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, como eu estou transformando isso aqui para a base 10. Então, ele contribui em 500 unidades, então seria 5 vezes 10 elevado a 2. Mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. E aí, se você for fazer a transformação, ele vai justamente retornar ao estado anterior, que é o 500 mais 700, mais 70 mais 2, que o resultado vai dar 572. Então, essa é a representação do número na base decimal, ou seja, na base 10. Existem vários outros sistemas de numeração
posicional de base fixa, dentre os quais podemos destacar os seguintes sistemas numéricos. Nós temos o sistema binário, o octal, o decimal e o hexadecimal. Esses são os mais utilizados. O sistema binário ele tem base 2 e ele tem justamente composto por dois dígitos, nesse caso 0 e 1. O octal é de base 8, ele tem justamente 8 dígitos, ele vai de 0 até 7. E o decimal, que é o nosso conhecido, ele tem 10 dígitos, ou seja, a base dele é 10, e aí ele vai de 0 até 9. Nesse caso, é justamente os dígitos que faz parte daí, seria justamente o beta menos 1, ou seja, se a base é 10, menos 1 vai dar 9, ou seja, ele vai justamente de 0 até 9. E o hexadecimal tem base 16, ele vai justamente de 0 até 9 e também percorrendo justamente alguns dígitos como A, B, C, D e E e F. Lembrando que deve salientar que no sistema hexadecimal as letras maiúsculas aí A, B, C, D, E e F correspondem respectivamente aos números 10, 11, 12, 13, 14 e 15. De um modo geral, podemos definir essa representação numérica no sistema de base beta, ou no caso, base fixa beta. E aí a gente pode representar qualquer tipo de sistema de qualquer base, nesse caso eu posso ter, certo? Então, como é que seria esse sistema de numeração posicional da base beta? Esse beta teria que ser justamente maior ou igual a 2, ou seja, é a base que eu estou verificando, tem que ser um número inteiro e também ser maior ou igual a 2. O seu dígitos ele vai estar justamente num conjunto aí representado de 0 até o meu beta menos 1, ou seja, ele vai de 0, se for o beta 10, por exemplo, a base 10, ele vai justamente de 0 a 10 menos 1, que dá 9, seria justamente de 0 até 9, seria a quantidade de dígitos, ou seja, o conjunto de dígitos que ele reconhece. E o número aí, x, ele é escrito justamente no sistema de numeração posicional de base beta e como registro da seguinte forma. Eu tenho aqui o x na base beta e aí eu tenho justamente o sigmoide em que esse sinal aqui, ele justamente denota o sinal do meu número. No caso, se ele for positivo, ele recebe o mais, se for negativo, ele recebe o menos. E esse dn-1 até dk, seriam justamente os dígitos que estão envolvidos, e esses dígitos vão ser multiplicados pela essa minha base elevada a algum expoente. Esse expoente determina justamente a posição que está esse número. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, os números 125 e o 31.28, eles devem ser escritos na base 10. Como é que seria essa escrita desses números? A escrita é feita da seguinte forma. Eu tenho aí o menos 125, e aí esse menos 125 eu tenho que transformar isso aqui para a base 10. Certo? Então, como é que seria? Eu guardo o sinal aqui do menos, e em sequência eu tenho cada um dos dígitos que faz parte desse número, que é o 125. Então, eu vou ter o dígito 1, o dígito 2 e o dígito 5. Cada dígito desse tem uma participação do meu número na base decimal. Qual seria? Nesse caso aí, o dígito 1 ele tem participação de 10 elevado a 2. O dígito 2 tem participação de 10 elevado a 1. E o dígito 5, como é 5 unidades, refere-se a 5 vezes 10 elevado a 0. Então, essa seria a representação do número de menos 125 na base 10. E o 38.28 na base 10. Como é que seria a representação dele? Seria justamente como 31.28 na base 10. Cada um desses dígitos aqui influencia diretamente no meu número. Esse 3 aí participa com 30 unidades, então vou ter multiplicação desse dígito por 10 elevado a 1, mais o 1 aqui está participando com uma unidade, né? Porque aqui, nesse caso é uma vírgula, né? Um ponto ou vírgula aqui é um número real. E aí tem participação de 10 elevado a 0, ou seja, somente uma unidade. Sabemos que todo número de base elevado a 0 vai dar 1. E aí justamente contribui justamente com uma unidade vezes 1, que dá uma unidade. E em sequência, eu somo justamente com esses números representativos na base negativa, ou seja, quando tem uma parte fracionária, ele justamente a partir do ponto ou da vírgula ele vem com um número expoente negativo. Então ele começa com menos 1 até a quantidade de casas que tem após a vírgula. Vai ser multiplicado esse dígito por 10 elevado a menos 1, 8 vezes 10 elevado a menos 2 e assim por diante. Como é feita essa conversão entre esses sistemas numéricos?
né? Essa necessidade, né, a fim de termos um melhor entendimento entre os diferentes sistemas de numeração, estabeleceremos agora, a partir de agora, como é que seria essa relação entre as bases desses sistemas, que nesse caso seria a ideia de conversão de bases. E a base aqui que a gente está convertendo, primeiro, nesse caso, para esse segmento de aula, seria a conversão da base beta para a base 10. E aqui, nesse caso, a representação ela é feita da seguinte forma. Eu tenho um número real x na base beta, em que ele tem uma representação decimal na base 10. Qualquer número que eu tiver na base beta, ou seja, qualquer base, se é um hexadecimal, se é um binário, por exemplo, ele vai ter uma representação desse número no sistema de base 10. E aí a conversão ela é feita de forma padronizada. Essa forma de conversão é justamente o seguinte. Eu tenho esse meu x, que ele vai ser representado como sendo ele tem um sinal, aí ele vem justamente aqui com esse sigmoide, e em sequência nós temos justamente os dígitos que estão presentes nesse número. E aí, para converter, eu tenho cada dígito multiplicado pela base aí, elevado a algum expoente. Vamos ver um exemplo. Eu estou aqui com um registro binário, que ele vai, no caso, como sendo 11, no caso, como a gente está trabalhando com o binário, a leitura seria 1 e zeros. Então, seria 11010.1101. Esse número está na base binária. E ele pede justamente para transformar esse número para a parte decimal. Como é que seria essa representação? Cada dígito desse aqui, eu tenho, um caso, tem dois tipos de dígitos, né, como a gente está trabalhando com binário, ele seria zeros e uns. Nesse caso aqui, o primeiro dígito da minha representação desse número, ele vai aparecer aqui, né? Nesse caso, vai ficar 1 vezes. Aí eu multiplico aqui com a base. Como aqui a base é do binário para decimal, então a base é 2. Então, que é o dígito que eu estou comparando, né? 1 vezes 2 elevado a um índice. Esse índice aqui, ele justamente pega como sendo a referência aqui, o que está depois de pontos. Nesse caso, seria justamente, temos uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. É 5 mais, a gente conta 5 menos 1. Aí, no caso, leva a 4. Porque a primeira casa aqui, a gente conta como 0. Então, seria 0, 1, 2, 3 e 4. Então, 1 vezes 2 leva a dar 4, mais esse outro dígito aqui, que é o 1, vezes 2 elevado à terceira, mais o 0 vezes o 2 elevado a 2, mais o 1 vezes o 2 elevado a 1, mais o 0 aqui, vezes o 2 elevado a 0. E em sequência eu somo justamente com a parte em que ele é decimal. Desculpa, a parte fracionária. Que aí em sequência ele vai justamente depois do ponto, ele vai vir com um expoente negativo. E aí ele pega cada dígito, multiplica por 2 elevado a alguma coisa, nesse caso, de acordo com a posição. Nesse caso, o primeiro dígito é com 2 elevado a menos 1, em sequência 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3 e, por fim, 2 elevado a menos 4. E em sequência é só você fazer a parte de operação matemática. Nesse caso aqui, o 2 a quarta dá 16, o 2 a terceira é 8, que multiplica por 1 dá 8. Como nós temos 0 multiplicando por qualquer coisa, vai ser 0. 1 vezes 2 elevado a 1 vai ser 2, mais o 0 multiplicando por qualquer coisa é 0. E em sequência 0,5 e 0,25, que é justamente a multiplicação de 1 vezes 2 elevado a menos 2, que vai dar justamente 1 sobre 2 elevado a 2, que aí 1 dividido por 4 dá 0,25. E por fim nós temos a soma, no caso aqui vai dar 0, porque multiplica por 0, e em sequência nós temos justamente o 1 vezes 2 elevado a menos 4, que é justamente essa multiplicação vai dar 0,0625. Somando tudo, vai dar justamente 26,8125. Isso aqui seria justamente a representação do número que está na base binária para o número da base decimal. Então, esse número aqui representa justamente 26,8125. Vamos para mais um exemplo. A gente vai justamente fazer a conversão do registro hexadecimal para o número decimal. Então, eu tenho aqui um exemplo de um número representado em hexadecimal. Esse número que está em hexadecimal, ele pode ser representado para um número decimal de base 10,
E aí fica da seguinte forma: cada dígito desse vai ser multiplicado por, pela base, no caso é 16, como é o sistema hexadecimal, elevado a uma potência. Essa potência, justamente, esse índice, ele é justamente de acordo com a posição que está meu número, nesse caso, certo? Esse meu dígito. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho aqui o primeiro dígito, que é 1, que ele vai multiplicar justamente 16 elevado a 2, mais esse A, porque está na segunda posição aqui, ele vai multiplicar por 16 elevado a 1, mais o D, que está justamente na primeira posição, próxima vírgula, vai ser multiplicado por D vezes 16 elevado a 0. Somando aí, nesse caso, com o que está depois da vírgula, eu vou multiplicar justamente o 2 vezes o 16, né, que é a base 16, elevado a menos 1. E o 8 está sendo multiplicado também por 16 elevado a menos 2, que é justamente os dois dígitos que estão após a vírgula, e aí justamente a base dele é 16, e o expoente eles vem negativo justamente com a posição que ele está. E aí justamente vai fazer o que? A soma desses números. Aí deve salientar que essa conversão aqui, o A ele representa 10 e o D representa 13 no sistema de numeração decimal, hexadecimal. E essa multiplicação é feita da seguinte forma, essa soma, né, nesse caso. Eu tenho aqui 16 ao quadrado que dá 256, e esse A que equivale a 10 multiplica por 16 elevado a 1 dá 160, né, essa multiplicação. Esse D equivale a 13, e aí 16 elevado a 0 é 1, aí 1 vezes 13 dá 13, e em sequência nós temos justamente a multiplicação de 2 por 16 elevado a menos 1. Aí 16 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 16, e esse 2 fica dividido por 16, e em sequência esse cálculo é feito aqui e dá justamente o valor de 0,125. E por fim, nós temos justamente a multiplicação de 8 por 1 sobre 16 elevado ao quadrado. E essa divisão vai dar justamente 0,03125. E somando tudo, vai dar justamente 429,15625. Né? Esse aqui seria justamente os números que estão após a vírgula. Bem, nessa aula vimos a parte de conversão da base decimal, do caso de qualquer base para a base decimal, e aí, desculpa, da base decimal para a base beta, e aí em sequência na próxima aula a gente vai ver justamente a conversão da base beta para a base 10, e também por fim iremos ver os métodos, né, de divisão, como é que é feita essa conversão. Então até a próxima aula.